Vamos orar para a gente poder começar. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez até agora. O Senhor já fez coisas grandes nesse lugar. Eu creio que o Senhor já operou cura. Eu creio que o Senhor já restaurou vidas aqui. Eu creio que o Senhor já fez grandes coisas na vida do teu povo. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por esse tempo. Eu peço em nome de Jesus que todo espírito de distração seja repreendido agora em nome de Jesus. Porque nós vamos iniciar o estudo da tua palavra e nós aprendemos que o Senhor se revela através da palavra. Então, se nós queremos te conhecer, e nós queremos, é através da palavra. Então, em nome de Jesus, desagrava os ouvidos do teu povo. Desagrava os ouvidos do teu povo e quebranta o coração do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, para que toda a semente lançada, que ela possa frutificar com raízes profundas em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor. E que essa palavra aqui seja direcionada pelo Senhor, que ela seja para honrar e glorificar somente o teu nome. E é em nome de Jesus que eu te oro agradecendo, amém. Amém? Vamos começar? O tema do estudo de hoje é transformando crises em oportunidades. E é um tema muito bom, muito gostoso. E enquanto eu estava estudando, me preparando, parecia que eu estava falando da Betânia, parecia que eu estava estudando sobre a Betânia, porque tem muita coisa da nossa igreja dentro daquilo que vai ser falado hoje. Isso eu confesso que me trouxe algo muito... Eu fiquei muito cheia de expectativa. Eu falei, ai Jesus, como é bom falar daquilo que o Senhor fez lá atrás, mas que continua fazendo ainda nos dias de hoje. E o estudo de hoje vai ser com base no livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente nos capítulos 6 e 7. Só que antes de entrar no capítulo, eu vou fazer um breve panorama do livro de Atos para a gente entender o contexto daquilo que vai ser falado. E eu quero começar falando para vocês a respeito do autor do livro. Quem foi o autor do livro de Atos? Tem-se pelos estudos, pelos pesquisadores, que foi Lucas, o médico. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Seria um único livro com 2 volumes. Então, o Evangelho de Lucas encerra com a ascensão de Cristo e se você ler o capítulo 1 de Atos, também inicia com a ascensão de Cristo. Então, ele dá continuidade àquilo que está sendo falado no Evangelho. Quando você lê o Evangelho de Lucas e passa para Atos, você vai ver uma similaridade muito grande na escrita. Então, esse é o autor do livro de Atos, é Lucas, o médico. E quem foi o destinatário desse livro? Esse livro... A mesma coisa, se você for ler o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o capítulo 1 do Evangelho de Atos, você vai ver que ele está endereçado para a mesma pessoa. E essa pessoa é Teófilo. Teófilo foi a pessoa para quem ele escreveu. Então, acredita-se que Teófilo era um homem rico, membro da nobreza romana, ou alguém que ocupava alto posto no governo romano, né? Tudo nos faz crer que ele era um homem piedoso, porque o seu nome significa aquele que ama a Deus. Então, ele estava querendo provar alguma coisa para o governo romano, e ele escreveu diretamente para Teófilo, para poder mostrar algumas coisas para ele, que a gente vai ver aqui na frente. Aí, quais foram os propósitos de Lucas ao remeter essa obra acerca do ministério de Cristo e da ação da igreja para Teófilo? Eu separei aqui três propósitos de Lucas ao destinar essa carta para Teófilo. O primeiro deles seria provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima, lembrando que o estabelecimento da igreja aconteceu aonde? A partir de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele vai registrar o nascimento da igreja cristã e o desenvolvimento dela. Então, como é algo novo, eles precisavam provar que aquilo não era uma seita, que não era algo ilícito, era algo legal, era algo legítimo e não um risco para o Estado. Por que a igreja era muito perseguida? Porque o governo romano via a igreja como um grande risco para eles, como algo que fosse dificultar o governo deles. O segundo propósito, mostrar a conexão entre o ministério terreno
e o ministério celestial de Cristo, pois mesmo depois de partir, Jesus continuou a fazer e a ensinar a igreja por intermédio do seu Espírito, usando os apóstolos como instrumento. Então, ele mostrou o quê? Lucas, o que Jesus fez na terra. Atos, como que Jesus continuou trabalhando na terra por meio do Espírito Santo e através dos apóstolos. Isso ele queria mostrar que houve uma continuidade, ou seja, não foi um homem qualquer que se levantou, fez alguns milagres, morreu e acabou. Não, existiu uma continuidade. Ele é o Filho de Deus, ele continua operando em nós, ele continua operando através de nós. E o terceiro propósito, oferecer um esboço do espantoso crescimento da igreja cristã, que começa com 120 judeus em Jerusalém e termina com uma multidão inumerável por todos os recantos do império, chegando inclusive a Roma, a capital. A gente vai ver no livro de Atos como que a igreja cresceu. E isso é extraordinário, porque só na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. E depois vai 5. E depois eles não conseguem contar mais o número de tantas pessoas que vão se convertendo, né, à religião cristã. E agora a gente vai ver a importância, relevância e influência do livro. Atos, ele foi, como eu já disse para vocês, ele foi o primeiro livro que contou sobre a história da igreja cristã. Ele vai registrar a história da igreja, começando em Jerusalém e chegando até os confins da terra. E mais na frente também a gente vai ver que o livro de Atos ele tem 28 capítulos. Mas quando você lê o último capítulo, você percebe que não há um encerramento. Ele não tem uma conclusão. Aí você fala, bom, toda escrita, todo livro, ele precisa ter um início, meio e fim. E Atos não tem. Ele tem início, ele tem meio. E ele não tem fim. Mas por que ele não tem fim? Porque ele continua até os dias de hoje. Quando Jesus fala até os confins da terra, lá no capítulo 1 do versículo 8, ele está incluindo a mim e a você. Então, esse livro ele não vai ter encerramento, ele não vai ter uma conclusão, porque ele continua acontecendo nos dias de hoje, através de mim e através de você. Olha que extraordinário. Eu fiquei, caraca, eu falei, eu sou parte disso, eu estou nessa história, você está nessa história. Então, Atos continua nos dias de hoje. Lá foi Atos dos Apóstolos, aqui é Atos de Cristina, de Elô, de pastora Jaqueline. São os atos que continuam acontecendo através das nossas vidas e em nós também. Tá? E uma curiosidade importante a respeito desse livro é que a palavra testemunha, ela é citada mais de 30 vezes no livro. E vocês vão entender por que essa palavra ela é tão citada no livro, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E alguns acham que essa palavra é o coração do livro de Atos. Isso não é um entendimento que é geral. Tá? Algumas pessoas pensam isso a respeito do livro. E outra questão também importante e relevante. Lá no Evangelho de João, o que Jesus falou? Que ele enviaria o Espírito Santo, que ele iria ascender aos céus, mas que ele enviaria o Espírito Santo. Lá no capítulo 15 de João, nos versículos 26 e 27, ele fala assim, esse dará testemunho de mim. Quem? O Espírito Santo. E vocês também vão testemunhar, no caso ali os apóstolos, porque estás comigo desde o princípio. Ou seja, isso é para justificar o uso frequente da palavra testemunhas no livro de Atos. Nós somos testemunhas e o Espírito Santo ele também testemunha a respeito de Jesus. Então, essa promessa do envio do Espírito Santo que foi dada lá no Evangelho de João, ela se cumpriu ali em Atos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo que estava ali. E o que Atos dos Apóstolos registra? Eu confesso para vocês, quando eu era menorzinha, que eu comecei a ter acesso à Bíblia, quando eu peguei esse livro para poder ver Atos dos Apóstolos, né, eu já tinha aprendido sobre os apóstolos lá no Evangelho. Eu achei que, antes de começar a ler, eu achei que ele registrasse os Atos dos 12 apóstolos. Eu achei que fosse isso. E quando eu comecei a ler, eu falei, não entendi muito bem. Eu falei, Atos dos Apóstolos, mas fala só de 2 aqui. Fala de Pedro, fala de Paulo e fala dos companheiros. E
o que os historiadores, né, e os estudiosos falam a respeito disso? Na verdade, o registro não é dos Atos dos Apóstolos, mas são os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né, que, na verdade, tem uma ênfase maior sobre Pedro, nos 12 primeiros capítulos, e Paulo, do 13 em diante. E tem alguns atos também de outras pessoas, mas com mais ênfase sobre esses dois. Então, na verdade, a gente vê no Antigo Testamento a expansão do Evangelho entre os judeus, e no Novo Testamento para todas as nações, né? No caso, os gentios aqui. Aí, em Atos também, a gente fala sobre a obra missionária. Aqui na igreja, a gente ajuda lá em África, né? O missionário Marcos, ele vai lá representando a igreja, a gente envia a nossa oferta para que ele vá lá falar, né, às crianças, às pessoas que estão lá, para que eles possam conhecer Jesus. Isso é a obra missionária que acontece nos dias de hoje. A gente faz missões em Rio Bonito, a gente faz missões em Niterói, Rio de Janeiro, mas a gente também faz missões em África através do missionário Marcos. E o livro de Atos vai falar a respeito disso, sobre a obra missionária, como que ela é desenvolvida, como que ela acontece, e até os dias de hoje, quando Jesus fala para a gente ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É Rio Bonito, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, África e todas as nações. É isso que ele está falando nos dias de hoje. Vocês estão conseguindo compreender? Tá bom? Amém. E o livro de Atos, ele apresenta duas divisões que são naturais. Eu já até falei um pouquinho, né? No capítulo 1 a 12, tem Pedro testemunhando especificamente para os judeus. Qual é a palavra que Pedro usa? Arrependei-vos. E por que ele fala isso? Porque os judeus precisavam mudar o modo deles de pensar em relação ao Messias. Por isso que era necessário ali o quê? O arrependimento. Quando chega a partir do capítulo 13 até o versículo 28, a gente vai ter o apóstolo Paulo testemunhando aos gentios. E qual a palavra que ele usa? Crer. E por que ele fala isso? Porque os judeus, eles não precisavam mudar a forma de pensar a respeito do Messias. Eles precisavam somente crer, ao contrário dos judeus que precisavam mudar o pensamento que eles tinham a respeito de Jesus. E onde está situado o tema principal do livro de Atos? Vocês conseguem imaginar qual é o versículo principal desse livro, que dá base para todo ele? Alguém quer falar? Alguém desconfia? Vamos lá. O versículo base, ali você vai achar o esboço de todo o livro de Atos. Está logo no capítulo 1, no versículo 8, quando Jesus fala para os discípulos: mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse pequeno versículo, você tem todo o esboço de Atos, do capítulo 1 até o versículo 28 e até os dias de hoje. Então, ele vai desenvolver isso daí, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Obrigada. E nesse versículo, Jesus ele vai instruir os apóstolos, e a gente vai encontrar toda a divisão do livro. Nos capítulos 1 e 2, a gente vai ver que vai ser falado sobre o poder para testemunhar, falando aí da primeira parte do versículo. O testemunho em Jerusalém vai ser tratado no capítulo 3 até o capítulo 8, versículo 3. O testemunho na Judéia e Samaria vai ser tratado no capítulo 8, versículo 4, até o versículo 12, capítulo 12, versículo 25. Aqui no testemunho em Jerusalém, a gente vai ver Pedro, né, pregando, falando para os judeus aqui. E no testemunho na Judéia e Samaria, também Pedro e Filipe, também Estevão. E o testemunho até os confins da terra, que é o apóstolo Paulo nas suas obras missionárias, que vai a partir do capítulo 13 até o capítulo 28. Locais importantes no livro são esses que eu já falei bastante para você: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E a data que o livro foi escrito, por volta de 67 depois de Cristo, antes da segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma, e do martírio dele também, que aconteceu dentro desse período.
Os propósitos do livro, eu listei 6 propósitos principais para vocês. Eu sei que é muita informação, mas eu estou tentando dar uma reduzida para vocês tentarem guardar isso daí para a gente entender o que vai ser falado mais à frente. O primeiro propósito do livro, como um todo, mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. Segundo propósito, mostrar a expansão da igreja de Jerusalém até Roma, apesar das perseguições. Terceiro propósito, mostrar o crescimento da igreja, apesar das limitações humanas, apesar de mim e apesar de você. Mostrar a oração e a palavra como 2 vetores de crescimento da igreja, ou seja, são os principais elementos que impulsionam o desenvolvimento e o crescimento espiritual e numérico da igreja. Quinto propósito, mostrar a obra do Espírito Santo na expansão da igreja. E o sexto propósito, mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. São os 6 propósitos principais que englobam todo o livro de Atos. Aí a gente vai se aproximando do nosso texto de hoje. O início e o crescimento da igreja primitiva. A oposição, ela não deve nos causar admiração nem surpresa, né? Por quê? Quando você pegar o livro de Atos, eu não sei se você já conseguiu lê-lo todo, eu acredito que a maioria sim, mas você vai ver que tem perseguição do início ao fim, tem oposição do início ao fim. Mas do início ao fim, a gente também vai ver o quê? A obra do Espírito Santo de Deus. Então o diabo se levanta, mas sempre para cair. Porque o evangelho, ele não deixou de ser pregado. A palavra não deixou de ser pregada, a oração não deixou de ser feita. A obra missionária não deixou de acontecer. Porque ele se levanta, mas a igreja permanece, a igreja prevalece. Eles vão pregando e vão falando, e vão falando, e vão falando. Arrependei-vos, crê, arrependei-vos e crê. E o Espírito Santo, ele vem com poder, porque lá fala, mas recebereis o quê? Poder. O Espírito Santo em mim e você é o quê? Poder. Poder para ir. Poder para pregar, poder para agir com autoridade. Se a gente for olhar para Pedro, quem era Pedro lá nos evangelhos? Era uma pessoa medrosa e que não tinha fé, porque quando a fé dele foi provada, ele negou Jesus. Mas depois disso, o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu. E depois do arrependimento, ele recebeu o quê? O Consolador sobre a vida dele. E o que isso fez com ele? Deu autoridade. E a autoridade foi tanta sobre a vida dele, o poder foi tanto sobre a vida dele, que na primeira pregação, quase 3.000 pessoas se arrependeram. Aí eu pergunto, isso pode acontecer nos dias de hoje? Claro que pode. Através de mim, através de você. Nós estamos aqui sendo preparados para isso. Às vezes a gente olha para isso como algo muito distante, parece que só aconteceu lá atrás, né? Não, 3.000 é muita. Será que eu consigo uma? Claro que consegue. Porque você recebeu poder para isso. Você é casa de Deus, Ele habita em você. Então, o trabalho desses apóstolos começou a incomodar o quê? O Sinédrio. O que era o Sinédrio? É um tribunal de 70 juízes. Eles viam o quê? Homens ignorantes, pescadores, pregando a palavra e muita gente se arrependendo. Ou seja, se esses homens, com pouco conhecimento que têm, estão fazendo esse rebuliço aqui, o que eles não vão fazer contra nós? Então o governo romano balançou quando eles começaram a ver a coisa crescer demais. E eles eram um dos maiores opositores que eles tinham ali. Mas a gente vai ver lá no capítulo 5, versículo 42, no momento em que eles estavam sendo indagados, porque eles estavam pregando, naquele momento eles estavam sendo proibidos de pregar. Mas eles respondem da seguinte forma: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eu vou repetir. E todos os dias, no templo, de casa em casa, no seu GC, de casa em casa. Olha como que isso é lindo. A palavra ela não era pregada só no templo, ela expandia de casa em casa. E eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E suas palavras mais ousadas se acham nessa declaração: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que eles falaram isso? Porque eles estavam proibindo eles de pregar. Eles não queriam que eles pregassem, eles não queriam que eles falassem mais a respeito de Jesus, porque o povo estava cada vez mais seguindo aquele ensino. Então eles falavam, onde se importa o quê? Obedecer a Deus.
e não os homens, porque aquilo que estava sendo pedido ia contra a vontade de Deus. Por isso que eles falaram isso, porque às vezes você fala, mas Deus não fala que tem que obedecer às autoridades? Tem, desde que a gente não vá infringir um princípio colocado por ele. Se ele determinou algo e o que está sendo pedido é contra o que ele colocou, o que a gente fica? Com o que Deus falou. Então, vamos lá. Lucas registra 3 tentativas de impedir o avanço da igreja primitiva. A primeira é a perseguição. Essa perseguição ela está registrada lá em Atos capítulo 4, que é Pedro e João perante o Sinédrio, quando eles são proibidos de pregar a palavra, e ali eles têm que dar muitas explicações e para justificar, para falar por que eles vão continuar fazendo, mostrar por que eles não vão parar de falar a respeito do Evangelho. A infiltração está no capítulo 5, onde fala sobre Ananias e Safira, e a distração. A distração está no capítulo 6. É quando ocorre a queixa dos judeus de fala grega, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Então, Satanás ele tenta o quê? Ele tenta derrotar a igreja de fora para dentro. Como? Através da perseguição, mas ele não conseguiu. Depois ele tenta de dentro para fora. Como? Através da corrupção, mas ele também não conseguiu. Agora ele tenta desviar o foco da liderança da igreja através da distração. E isso é uma arma muito usada nos dias de hoje. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Eu quero convidar vocês agora a lerem comigo o texto bíblico de Atos, capítulo 6, nos versículos de 1 a 7. Aí a gente já está entrando para o texto base de hoje, onde a gente vai desenvolver um pouquinho o nosso tema. Vocês podem acompanhar no telão. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passemos a ele essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos lá, com o crescimento do número de discípulos, também crescem os problemas na igreja. A igreja cresceu muito, né? Até o capítulo 5 foram mostrando algumas questões que aconteceram durante esse crescimento. E no capítulo 6, Lucas traz uma questão específica que aconteceu dentro da igreja, envolvendo a liderança dos apóstolos ali. E essa questão, ele fala de alguns personagens, judeus de fala grega, os judeus de fala hebraica, as viúvas e os apóstolos. São 4 personagens que a gente tem aí. E aqui, pela primeira vez, aparece a palavra discípulos como um título atribuído aos cristãos. Aqui é a primeira vez que essa palavra aparece com esse significado, tá? E o emprego desse termo, nessa altura da história, deixa bem claro o seguinte: os discípulos de Jesus formaram o núcleo da igreja. E o relacionamento que Jesus manteve com eles permanece o padrão de relacionamento da sua igreja. O relacionamento que Jesus viveu com os seus discípulos quando ele estava em terra é o padrão que ele quer para nós nos dias de hoje. É exatamente a mesma coisa. Ele ensinou algo enquanto ele estava ali, na vida terrena dele. Aquilo foi levado para dentro da igreja, foi estabelecido dentro da igreja. Ali foram feitos discípulos de Jesus, e esse padrão de relacionamento, ele precisa permanecer até os dias de hoje. E sobre a distribuição dos alimentos, né? O que acontecia ali? Vocês vão perceber que ele deixou bem específico uma questão. Tinham 2 tipos de judeus ali,
um de fala grega, um de fala hebraica. Isso a gente entra o quê? No período do exílio, da dispersão, quando houve, né, a divisão do reino lá atrás, e alguns do povo foram levados para o cativeiro e eles se dispersaram. Ali houve a influência da cultura grega, né? Vem a história de Alexandre o Grande, que queria expandir a cultura grega, ele queria que isso fosse algo dominante na época. Ele não conseguiu porque ele morreu, mas mesmo depois da morte dele, a cultura grega cresceu muito e difundiu muito naquele lugar. E esses judeus que foram para o exílio, que foram espalhados, eles sofreram uma influência muito forte da cultura grega. Então, essa influência trouxe essa diferenciação. Os judeus de fala grega, eles eram bilíngues, eles falavam a língua hebraica, mas eles também falavam o grego e tinham uma influência muito forte da cultura grega sobre a vida deles. E, com isso, deixaram um pouquinho da cultura hebraica. E os judeus de fala hebraica eram aqueles que permaneceram na terra de Israel sob a influência da cultura hebraica. Então, dentro da igreja, a gente tinha esses dois grupos, grupo A e grupo B. E, às vezes, isso acontece, né? A gente está aqui, eu imagino que nem todos aqui sejam de Rio Bonito. Tem pessoas aqui que são de longe, talvez de outros estados. João veio de outro estado, né? Tem uma fala diferenciada. Eu lembro que a gente já brincou muito com ele a respeito do sotaque dele, né? E tem pessoas também que vêm de outros lugares. Então, a gente cria vários grupos culturais dentro da igreja de acordo com o lugar do seu nascimento, da sua vivência. E isso aconteceu lá. Só que trouxe um atrito. Esse grupo multicultural trouxe um atrito dentro da igreja. Mas antes da gente desenvolver um pouco sobre isso, esses judeus de fala grega e esses judeus de fala hebraica, eles não estavam brigando dentro da igreja, tá? Só quero deixar isso claro. Era só uma diferença de pensamento em razão da cultura deles, é isso. É só para não dar uma ideia errada para vocês. Então, a gente já viu aqui quem foram os judeus de fala grega e de fala hebraica. E o que é importante saber a respeito das viúvas. Quem são as viúvas dos dias de hoje? Hoje, o Estado Civil viúva é da pessoa que ficou enlutada, né? O viúvo, a viúva, é quem perdeu o seu cônjuge e está no estado de enlutado. Essa é a pessoa viúva nos dias de hoje. E antigamente, como que era? A mesma coisa. Mas tem uma questão que não tem nos dias de hoje, mas que tinha antigamente. As viúvas de antigamente eram vistas como pessoas em estado de miserabilidade. Por quê? Porque quando as pessoas morriam, né, os homens aparentemente morriam bem mais cedo que as mulheres e deixavam elas ali sem parente para poder sustentar. Elas também não tinham meio próprio de sobrevivência, elas ficavam à mercê da sociedade para serem sustentadas pela sociedade. E tinha uma tradição muito antiga, que eu acho que já foi até falado aqui na igreja, segundo a qual os mortos só ressuscitariam em Israel. Então, quem era sepultado fora de Israel teria que vir o quê? Rolando até chegar à terra de Israel para ser ressuscitado. E, segundo eles, isso doeria muito. Então, o que eles faziam? Quando eles já estavam à beira da morte, não estavam muito bem, eles voltavam para lá. Então, aquilo gerou o quê? Superpopulação de pessoas. Porque eles morriam na cidade, deixavam as viúvas deles lá, tipo assim, agora se vira, cuida do problema. Então, cresceu muito. E tem um estudo que fala a respeito disso, que eu separei aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele é muito legal, falando da quantidade de viúvas. Aqui, ó. Um estudo importante argumenta que a viuvez era mais comum nesse período do que muitas vezes se presume, e que a maioria das viúvas era terrivelmente empobrecida. Alguns argumentam que as viúvas constituíam quase 1/3 das mulheres no mundo romano e 40% das pessoas entre 40 e 50 anos de idade. Então, se as viúvas empobrecidas constituíssem apenas metade desse número, apesar da grande porcentagem de pessoas pobres em geral na antiguidade mediterrânea, elas poderiam facilmente sobrecarregar os recursos que uma comunidade tinha para cuidar dessas mulheres. Ou seja, era um problema grande da sociedade. Mas, uma vez que a igreja cresceu, aonde o problema parou? Dentro da igreja também. E a igreja ela precisa ser relevante na sociedade. Não faz parte da nossa missão a igreja ser relevante na sociedade? Então, aquilo dali precisava ser resolvido.
Mas quem eram os responsáveis pela distribuição dos alimentos? Eram os próprios apóstolos. Então, o que aconteceu lá no versículo 1 do capítulo 6? Começou aquela murmuração, todo mundo começou a reclamar da forma da distribuição dos alimentos, que não estava sendo adequada. E por que isso aconteceu? Os judeus de fala hebraica, eles tinham como mandamento de Deus ajudar as viúvas, suprir as viúvas nas suas necessidades. Mas os de fala grega não tinham essa cultura. Então, as viúvas dos judeus hebraicos, elas eram bem cuidadas, porque para eles isso era um mandamento de Deus. E as de fala grega não tinham esse mesmo cuidado. Entendem por que um conflito cultural? Porque na cultura de um, a viúva ela é bem vista, e na cultura do outro, ela é uma pessoa qualquer da sociedade que não demanda necessidade especial, porque supostamente ela teria um parente para cuidar ou seria um problema do governo. Então, isso daí gerou essa questão. Mas uma questão relevante aqui é que quando isso foi levado para os apóstolos, algumas traduções falam em murmuração. Começou uma murmuração dentro da igreja por causa da distribuição dos alimentos. Isso me chamou a atenção. Por quê? Enquanto isso não chegou até os apóstolos, isso virou uma murmuração dentro da igreja. As pessoas começaram a falar e a reclamar da forma de distribuição, e isso começou a gerar o atrito na convivência deles. O que acontece quando a gente tem um problema com a nossa liderança e a gente fala entre nós, mas não leva para ela? Vira fofoca. Vocês não querem falar, mas vira fofoca, vira murmuração. Porque quem pode resolver? Não seriam os apóstolos que eram os responsáveis por isso? Então, para quem que a gente tem que levar quando a gente tem um problema? Para quem pode resolver. Elô é líder do Ministério de Acolhimento. Se existe um problema dentro do acolhimento, eu vou ficar, ai, fulano, ai, tá errado, isso daqui não está funcionando bem, não está direito. Mas Elô não sabe nem o que está acontecendo. Aí você fala bem assim, mas ela é líder, ela tem obrigação de saber. Ela não tem óleo atrás da cabeça, não tem olhos atrás da cabeça. Ela só tem 2 ouvidos. E ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É necessário que você, como colaborador, chegue para ela o quê? E fale, Elô, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer para melhorar? Sem espírito de acusação, mas é levar a questão e aí, o que a gente pode fazer? O que pode ser mudado a respeito disso? Esse primeiro versículo já foi impactante na minha vida, porque eu também sou líder, eu passo por isso também. E ontem eu fiz uma reunião com eles, eu estava falando, vocês entendem o poder do feedback? Que teve uma mudança assim que eles gostaram muito, e foi fruto de um feedback. Algo que eles trouxeram. Então eu falei, quando a gente traz para a nossa liderança um feedback, seja negativo ou positivo, de algo que está acontecendo, a pessoa que é responsável por aquilo é aquela que vai poder trazer algum tipo de solução, algum tipo de mudança. E é isso que a gente vê lá no versículo 2, quando eles vêm falando a respeito do chamado deles. Olha, o nosso chamado é o quê? É para oração, é para pregar a palavra. Então, a gente não pode se debruçar o quê? Em servir as mesas. Mas é um problema e a gente precisa resolver. Eles ficaram atentos, eles deram atenção para aquilo que foi levado. Eles não se omitiram de resolver o problema, eles não acharam que era uma coisa boba, que não precisava ser resolvida. Eles deram atenção àquilo, eles entenderam que era algo importante e que poderia afetar o desenvolvimento da igreja. E eles falaram, é importante, realmente a gente não está dando conta, porque a responsabilidade é nossa, não está sendo bem feito, a forma de distribuição ela é ineficaz, mas a gente tem uma solução. Escolhe aí 7 homens entre vocês. E nessa questão da escolha das 7 pessoas, Thaís, eu acho que eu te enrolei um pouquinho, né, nos slides. Nessa questão da escolha das 7 pessoas, a gente vê aí que já começa com Estevão, né? Homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus, né? A gente entende que para servir na igreja, em qualquer lugar, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ser pessoas preparadas para pregar a palavra, independente do nosso ministério. Seja para um acolhimento, para receber alguém muito bem na igreja, seja talvez para limpar a igreja, seja na ação social para distribuição de alimentos ou socorro às famílias, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para pregar a palavra. E esse era
o contexto que os discípulos estavam imersos. Uma igreja muito grande, onde estava acontecendo uma negligência, que estava gerando uma distração e um burburinho dentro da igreja. Eu vou adiantar. E esse problema da sociedade também se tornou um problema da igreja, já falei isso para vocês. E os apóstolos ouviram as reclamações, reconheceram o problema e apresentaram a solução. A solução agradou a todos. E se vocês forem ver também, o nome das 7 pessoas escolhidas são nomes gregos. Então, estudiosos acham que eles escolheram dentro do grupo de gregos que estavam dentro da igreja as pessoas para poder resolver aquela questão. Porque são as pessoas que estão imersas no problema, são as pessoas que estavam vivendo aquele desafio e que poderiam melhor resolver aquela situação. E houve uma unidade aqui. Porque quando o Lucas registra, ele fala que isso agradou a todos que estavam ali. Poderia ter falado, bom, uma vez que os hebreus eram a maioria dominante ali, e eles eram minoria, eles poderiam reclamar, pô, mas vai botar só grego para poder liderar esses 7? E a gente? Mas isso não aconteceu. Houve uma unidade na decisão, isso agradou a igreja, né? E isso fez com que a igreja continuasse crescendo, a igreja continuasse avançando. E houve ali um ato muito importante, que foi a imposição de mãos, que foi a ordenação ministerial. Isso para o judeu era algo muito importante, era muito sério. Isso acontecia em algumas formalidades específicas. E os apóstolos quiseram mostrar para eles o quê? Que aquilo era muito importante. Não tinha diferença entre servir as mesas e o ministério da palavra. Todos são importantes. Só que quando os apóstolos deixam o ministério da palavra, se eles deixassem o ministério da palavra e da oração para poder ficar acudindo às mesas, o evangelho teria avançado? As pessoas teriam ouvido? As pessoas teriam se arrependido? A igreja primitiva teria avançado como ela avançou? É uma questão de vocação, não é o que é mais importante ou o que é menos importante. Às vezes a gente está num lugar e a gente fica se sentindo tão pequenininho. Mas eu acho que eu sou importante se eu estiver lá pregando, se eu estiver lá falando. Eu tenho que falar assim, você tem que falar onde você estiver. Não importa o lugar, não importa o título ministerial. É isso que eu quero falar para você. Não importa o título ministerial. Importa sim pregar a palavra. A palavra é revelação de Deus. E as pessoas só vão ouvir a respeito de Jesus, elas só vão se arrepender, elas só vão ter vidas transformadas se a palavra for pregada. E era isso que eles estavam querendo mostrar para ele. Eles tinham uma missão. E essa missão precisava ser cumprida. Então, essa distração dentro da igreja, ela poderia ter se transformado numa grande confusão e a igreja ter acabado ali. Poderia ter havido o quê? Uma divisão. Mas não, houve essa solução. E essa solução agradou a todos. E eles foram legitimados com a imposição de mãos. E a igreja continuou crescendo. E aqui a gente vai ver os atos da igreja o quê? Até Jerusalém, Jerusalém e Judeia. Tudo isso estava acontecendo dentro de Jerusalém e dentro da Judeia. E alguns sacerdotes do templo começaram a obedecer à fé. Que eles começaram a ver aquele grande movimento, aquelas palavras sendo pregadas, e eles também estavam se convertendo. E aqui a gente vê nascer 2 grandes ministérios, nessa decisão de delegação da distribuição diária dos alimentos, gerou um movimento que inovou a organização da igreja, pois a partir daquele momento passou a existir 2 ofícios na igreja, que era o serviço das mesas e o ministério da pregação e da palavra. Alguns falam que a diaconia passou a existir a partir daqui. Só que não é essa diaconia propriamente dita como hoje, tá? É diferente, mas o termo diaconia ela é empregado aqui, nesse contexto aqui. Se a gente for buscar no original grego, é o diaconia, tá? Mas aqui começa a desenvolver a vida da igreja e a organização da igreja. E com isso, eu aprendo uma coisa também, que eu quero compartilhar com vocês. Toda a estrutura da igreja, ela pode ser mexida, ela pode ser modificada. A parede pode ser mudada de cor, o som pode ser mudado, a guitarra pode estar aqui, a bateria pode estar aqui. Tudo que é estrutura a gente pode mexer. Se for ajudar a mudar, aqui era uma questão de organização que precisava ser mudada. Existiam os apóstolos, 12 responsáveis por pregar a palavra, pela oração e também pela distribuição dos alimentos. Ou seja, eles estavam sobrecarregados. O ministério cresceu muito, já tinham mais de 5.000 pessoas. Vocês conseguem imaginar como que aqueles homens eram solicitados o tempo todo? Aí eu pergunto, imagina no dia da pregação, vamos trazer para os dias de hoje.
Pastor vai pregar, pastor Sandro vai pregar hoje à noite. Ficou a semana inteira envolvido, fazendo tudo dentro da igreja. Vai lá na ação social, vai no acolhimento, vai ali, vai aqui, faz tudo. Se ele chegar aqui e pregar uma palavra superficial, sem qualidade, vocês vão ficar satisfeitos? Vocês vão sair daqui se sentindo saciados? Pô, recebi aquela palavra, o pastor foi usado, ele se preparou. Não vão sair reclamando, porque eu vou ser a primeira a falar. Caraca, o pastor não estudou nada. Tá bravo, pastor, tá difícil. Ninguém quer vir para a igreja e chegar aqui e ver um homem de Deus, uma mulher de Deus despreparado. Quer ver o quê? Quer ver o mensageiro de Deus trazendo o quê? A palavra de Deus. Isso que eu espero. Eu venho entregar o meu culto ao Senhor, mas eu quero que o mensageiro de Deus esteja preparado, cheio da unção de Deus também. Porque muitos aqui vieram o quê? Despreparados. E vão ter o quê? Não crentes. Vão ter afastados, vão ter pessoas adoecidas que estão precisando ouvir essa palavra. Então, o que os apóstolos estavam falando naquele momento é isso. Se eu parar o que eu estou fazendo, que é o meu chamado para poder fazer, continuar no serviço às mesas, eu não vou dar conta de fazer o que eu fui chamado para fazer. Vocês entendem a importância de cada um se dedicar ao ministério? Vocês entendem a reorganização da igreja, por que ela está sendo necessária? A gente fez aquela imersão lá, foi apresentado aquele monte de cronograma, tal coisa beça, né? Eu garanto que ninguém memorizou nada. Tem muita coisa. Mas aquilo é o quê? Para organizar a igreja. A igreja está crescendo, a Betânia está crescendo. E a gente precisa o quê? Líderes qualificados, líderes preparados. Pastores que vão chegar aqui para pregar a palavra preparados, não sobrecarregados, porque estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo, depois de ter muitos líderes capacitados para fazer. Então, isso precisa acontecer dentro da igreja. A igreja precisa ser reorganizada. A igreja precisa ser preparada para que cada um sirva com excelência aonde foi chamado para servir. E tudo que a gente espera, né, de uma liderança é que ela seja saudável e preparada aonde ela foi chamada para estar. Então, a gente viu todo esse contexto aí. Primeiro desafio da igreja foi esse desafio da liderança, que se transformou numa grande oportunidade, onde surgiu um novo ministério, surgiram mais 7 homens capazes que também foram pregar a palavra de Deus. E a gente vai ver o segundo desafio que eu trouxe nessa manhã. Eu trouxe 2 desafios, tá? O primeiro foi esse, e o segundo vem através da vida de Estevão, que foi falado lá. Vocês reparem que quando falou a respeito dos 7, falou de Estevão, homem cheio de fé e de boa reputação. Ele teve esse destaque. Estevão era diferente, né? Quando a gente fala de fulano nos dias de hoje, fulana, eu ouço muito pastora Jaqueline, mulher de Deus. Eu imagino que Estevão era assim também, um homem de Deus, né? Um homem que se destacava pelo relacionamento que ele tinha com Deus. E ele teve esse destaque lá. E quem foi ele? Esse homem cheio de fé, de boa reputação, era um homem que realizava sinais e prodígios, né, através do Espírito Santo de Deus. E ele tanto foi firme na convicção que ele tinha, que Lucas fez esse registro a respeito dele. E Estevão, ele foi acusado de falar contra o templo e contra a lei. William Barclay realça 2 coisas especialmente preciosas para os judeus: o templo e a lei. Se a gente for continuar lendo no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 8 até o 15, vai contar um pouquinho a respeito dessa perseguição de Estevão. Estevão, ele pregava, e quando ele pregava, as pessoas não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele tinha uma convicção muito grande da fé dele e ele era muito cheio de Deus. Então, diante disso, as pessoas que discutiam com ele, que eram as pessoas que estavam ali, os membros das sinagogas, do Sinédrio, diante da falta de argumento, o que eles fizeram? Eles subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso está lá no versículo 11. Com isso, o povo se agitou e pegaram Estevão levaram Estevão para a prisão. Isso lembra vocês de alguma coisa? Quem passou por isso? De sofrer falsas acusações, ser levado preso, ter que responder diante de um sinédrio? Jesus. Ele passou pela mesma coisa que Jesus passou, de receber falsas acusações, ter pessoas pagas para poder parar de pregar o evangelho, para poder paralisar a fé dele. Só que Estevão tinha uma convicção muito linda. E eu confesso que um dos dias que eu estava estudando isso daqui,
Eu fui para baixo do chuveiro, mas eu chorei tanto. Chorei muito. Eu falei, Senhor, eu preciso dessa convicção. Eu preciso dessa convicção que o Estevão tinha, que ele não tinha medo. Ele tinha uma autoridade muito grande e ele tinha uma fé inabalável. E ele era um homem simples, como você e eu. E tantas vezes a gente tem medo de falar com alguém que está sentado no banco ali, esperando o ônibus, né? Às vezes muito aflito, às vezes atarantado, cheio de bolsa, cheio de problema. E a gente não consegue abrir a boca para falar com quem está do nosso lado. E Estevão, ele foi levantado para servir as mesas, mas a convicção que ele tinha do chamado e da missão dele fazia com que ele abrisse a boca dele e falasse sem medo a respeito desse Jesus. Lá em Mateus, fala o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a minha missão e a sua missão. E aquelas pessoas que estavam lá, fundando aquela igreja, eles tinham convicção dessa missão, eles tinham a certeza dessa missão, e eles sabiam que a igreja precisava avançar, porque Jesus falou isso para eles antes de ascender os céus. Eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que tem poder, para vocês serem minhas testemunhas. Ele vai testemunhar através de mim, sobre mim, e vocês também vão ser minhas testemunhas. Então, ele tinha essa convicção dentro do coração dele. E quando ele chegou lá, né, logo no capítulo 7, o sumo sacerdote pergunta para ele a respeito disso, né, que está acontecendo, se era verdade as acusações. E o que Estevão faz? Ele usa a própria história de Israel para poder justificar aquilo que ele estava pregando. Estevão não vai se defender, mas ele usa os principais fatos da história do povo de Israel para que eles percebessem que estavam cometendo o mesmo erro dos seus antepassados ao endurecerem o coração, desprezando a lei e o Senhor Jesus. O capítulo 7 de Atos, ele é bem grande, ele tem mais de 50 versículos. E por quê? Ele começa lá em Abraão, contando a história de Abraão. Né, aí vem passando pelos patriarcas, Josué, Davi, Salomão. Ele fala sobre o templo, né, ele fala sobre o tabernáculo lá atrás, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, mas ele ressalta que Deus falava com Abraão, no tempo do tabernáculo Deus estava ali. Quando Davi quis construir o templo para o Senhor falou que não seria pelas mãos de Davi, mas pelas mãos de quem? De Salomão. Ele não permitiu Davi, mas ele permitiu a Salomão. E ele vai fazendo essa história. Ele fala de Moisés também. Ele vai fazendo essa história para mostrar que Deus, ele não está confinado a um templo. Deus, ele não está preso aqui, nesse lugar, nesse espaço. Nós somos templos do Senhor. Nós somos a habitação do Senhor. E quando eles falam dessa questão do templo, o que Estevão estava querendo explicar para eles? Deus não permitiu a construção de templo para ser o ídolo do seu coração. Era isso que Deus estava falando para eles. O templo e a lei não era para ser ídolos do coração deles. Porque o templo não era o lugar que o Senhor estava confinado. Tem um texto em Isaías que fala a respeito disso. Está até no capítulo 7. Deixa eu ler para vocês. Thais, eu não falei para você não, mas é pequenininho. No capítulo 7, a partir do versículo 48, fala o seguinte: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta Isaías, né? O céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês estão me edificando, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? O Senhor é o Criador de todas as coisas, Ele é o soberano, Ele não pode ser retido dentro de 4 paredes. Era isso que ele estava falando, de uma forma simples, para você entender. O Senhor não poderia ser retido dentro de 4 paredes. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o soberano, Ele fez a minha, você. Como que Ele ia ficar retido dentro de 4 paredes? Não fazia sentido aquela idolatria ao templo, aquilo que eles estavam falando. Ou seja, o Estevão estava mostrando que o mesmo erro que eles cometeram lá atrás, no Antigo Testamento, ele estava se perpetuando até os dias de hoje com a rejeição do Messias.
Eles estavam rejeitando o mensageiro de Deus, eles mataram os profetas deles lá no Antigo Testamento, e isso continuava acontecendo nos dias de hoje, porque Estevão era um profeta, era a boca de Deus naquele lugar, falando a respeito do Messias, da salvação de Jesus, do arrependimento, da necessidade de crer. E o que eles fizeram? Prenderam ele. Ou seja, o erro continuava acontecendo, porque existia uma cegueira espiritual ali muito grande. E ele, em todo o tempo fazendo isso, se você for perceber, ele não se defendeu, ele não defendeu a si próprio de uma acusação que estava sendo feita. Mas ele continuou pregando o evangelho, ele continuou pregando a palavra, ele continuou mostrando o Salvador, ele continuou mostrando Jesus, que era o que importava. Ele não estava preocupado com o preço que ele ia pagar por causa disso. Ele estava preocupado que Jesus fosse conhecido naquele lugar e que aquele povo tivesse salvação. E você e eu, nós somos morada do Senhor. Hoje o Senhor habita em mim, hoje o Senhor habita em você. É isso que nós precisamos entender. Às vezes a gente vem para a igreja achando que há um poder extraordinário aqui. O poder está na minha vida, o poder está na sua vida. E esse poder é o Espírito Santo de Deus. A igreja é um local onde a gente reúne os santos de Deus para adorar. Eu falo que há poder na adoração coletiva. Eu amo o dia do GC, porque a gente junta lá, a gente começa a orar junto, a gente começa a falar da palavra, discutir a palavra. E aquilo é uma coisa maravilhosa, é muito gostoso, é muito bom, porque o povo unido, eu imagino o pai lá de cima olhando e vendo aquela congregação junta ali, adorando o nome do Senhor, falando a respeito do nome do Senhor, se alegrando, chorando junto, orando junto. Tem dias lá no GC que falta balde, tanto choro. É muito choro. E isso é muito bom. Essa reunião aqui, nas casas, é para isso. Não é para dizer que Deus está confinado aqui dentro e que Ele só vai agir aqui dentro. Ele vai agir no seu quarto, Ele vai agir na rua, Ele vai agir aonde você estiver, porque Ele está em você. É isso que a gente precisa entender. É aonde a gente estiver. Às vezes a gente tem muito medo. A gente tem muito medo de ir, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de fazer. A gente bota um poder muito grande o quê? Na intercessão da igreja. Não, é para intercessor. O intercessor que vai fazer. Eu não consigo. Não, pastora, já que ela é de oração. E você? Quem é você? Estevão era um homem simples, a Bíblia fala isso. Ele não estava entre os 12. Ele teve esse destaque apenas nesses 2 capítulos aqui, por algo grandioso que ele fez. E o que ele fez ajudou no cumprimento de Atos 1:8, que é o esboço do livro. Porque a partir da morte dele, ele foi apedrejado. E uma coisa interessante, entre os romanos, eles não permitiam matar os deles. E ele era um judeu de fala grega romanizado, então ele não poderia ser morto pela lei dos romanos. Os judeus se levantaram com a própria lei para matar o mensageiro de Deus. Eu fiquei, meu Deus, eu falei, será que a gente está assim nos dias de hoje, pastor? Eu fico assim, será que a gente continua agindo com tamanha ignorância de não conseguir enxergar o que está na nossa frente? Eu fiquei assim, muito impactada estudando isso, e às vezes eu ficava nervosa, eu falei, eu não vou conseguir memorizar, falar isso tudo, mas é muita coisa muito importante, é muita coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa viver, que a gente precisa ter guardado no nosso coração. Ontem a gente foi lá para a Praça do Green Valley fazer um louvorzão com a juventude, e teve um momento que eu falei com eles a respeito do ID. Às vezes você veio aqui achando o quê? Que você veio numa noite, você não tem nada para fazer em casa, você veio cantar, você veio se alegrar. Não, você está aqui com uma missão, porque soldado no quartel quer o quê? Ele quer trabalhar, ele quer servir. E qual é a sua missão? É falar de Deus, é falar do amor de Jesus, é falar do Salvador, é deixar o Espírito Santo te guiar. Ele precisa te guiar. Estevão era guiado pelo Espírito Santo e por isso que ele fazia sinais e prodígios. Não era ele, era apesar dele, porque ele se permitia ser usado, ele se permitia ser conduzido, ele se permitia ser um instrumento nas mãos de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer também. Eu falei, meu Deus, como que é tremendo, como que é extraordinário aquilo que o Espírito Santo faz através de nós e apesar de quem nós somos. Estevão vai comparar aquele povo aos seus antepassados que eram de dura cerviz, que tinham ignorado e perseguido os profetas. Aquilo continuava acontecendo. Como eu disse, por causa da morte de Estevão, o evangelho saiu de Jerusalém e passou por Judéia e Samaria. Aí ali a gente vai ver quem? Filipe pregando ao etíope, batizando aquele homem. Então,
o Atos 8, ele começa a avançar. E o martírio de Estevão foi o primeiro mártir da igreja. O martírio dele rompeu as barreiras de Jerusalém, as pessoas conseguiram atravessar e conseguiram avançar. Então, a primeira barreira ali foi vencida, foi avançada, que foi chegar até Samaria. Aqui Estevão confrontou os homens por terem um coração insensível ao Espírito Santo, por rejeitarem a Cristo e se tornarem seus traidores e assassinos. A gente vai ver lá isso em Atos 7, dos versículos 51 ao 53. Assim, ler isso daqui, para mim, estudar, foi um confronto muito grande. A respeito, né, de Cristina, né, que tipo de cristã que eu estou sendo. Porque a vida de Estevão foi uma vida, assim, irrepreensível. E a Bíblia, ela é atual. Por mais que às vezes a gente tente olhar e falar, não, mas isso aconteceu lá atrás. Mas continua acontecendo nos dias de hoje. Eu não falei para vocês que o livro de Atos não tem uma conclusão? Não tem, porque a história, ela continua acontecendo hoje, através de mim e de você. E qual lugar que a gente está dando para o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas? Ele está sendo o seu guia? É Ele que está conduzindo as suas ações? Você, enquanto cristão, dentro da igreja, né, os pequenos problemas que acontecem, as pequenas distrações, para a honra e glória do Senhor, a Betânia está crescendo. A gente tem um grande desafio pela frente, que é o quê? Achar um lugar maior para a gente ir, para a gente se estabelecer. E porque ela está crescendo, está precisando o quê? Mais pastores, mais líderes. Novas pessoas estão sendo levantadas também para poder dar continuidade a esse trabalho com excelência. E qual tem sido o meu papel, o seu papel nisso? A gente precisa orar. A igreja em unidade, ela tem um poder extraordinário. Vocês não têm noção, ou talvez até tenham, do poder que a igreja tem quando ela age em unidade, quando ela age na concordância. Tudo que está sendo feito aqui, tudo que está sendo planejado, por que a Igreja Betânia está participando? Por que o pastor fez questão de passar tudo isso para vocês? Porque constantemente está falando, no DIP eu estou sempre falando para eles, vai acontecer isso, vai ter mudança, vai acontecer aquilo. Para vocês saberem, para vocês orarem, para vocês falarem, para vocês, eu sei onde tem, essa semana eu recebi uma ligação. Olha, a igreja não pode sair do centro não, porque se eu for para outro lugar longe eu vou ter dificuldade de ir, tem um terreno perto da minha casa. Falaram, tem um terreno enorme perto da minha casa, já entrou em contato, já foi descobrir quem era o dono, foi Denise. Não sei se ela está aí. Mas é ser igreja, isso é ser igreja, você pode contribuir. Às vezes você acha que não pode, que não dá para mim. Pode sim. Guiado pelo Espírito Santo, você pode qualquer coisa, você pode ter certeza disso. Então, assim, eu estou partindo para as considerações finais. É um tema muito grande, mas o que eu tirei de principal desses dois desafios é que a morte de Estevão, o primeiro foi lá, né, o ministério novo que nasceu diante dos desafios, a resolução do problema, e o segundo é a morte de Estevão, que fez crescer a perseguição contra a igreja, mas também cumpriu parte do que Jesus fala em Atos 1:8, né, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer. Preste atenção nessa palavra, quando, não é se, é quando, ou seja, ele vem, queira você ou não. Não é se. Então, a partir do momento que você se converteu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento o Espírito Santo já estava fazendo morada dentro de você. A única coisa que acontece é o seguinte, às vezes a gente não entrega a condução para Ele. A gente segura, né, o volante, a gente quer continuar conduzindo e deixar Ele sentado no banco do carona. Ele quer andar no banco do motorista. Ele quer guiar. Ele quer conduzir. E às vezes a gente não quer deixar. Então você fala, mas eu não sinto esse poder todo. Eu não acho que eu seja capaz de viver tudo isso. Talvez porque o Espírito Santo esteja sentado no banco do carona. Ele precisa estar no banco do motorista da tua vida para que você seja guiado por ele. Então a gente vai ver que nada, nem mesmo conflitos internos, impediu o crescimento da igreja. O conflito foi rapidamente resolvido e a igreja continuou a crescer. A palavra do Senhor, que é a mensagem profética das testemunhas apostólicas, estava se espalhando. Ou seja,
Deus, ele tem um plano de salvação, de redenção para todos nós. Você e eu somos pregadores da palavra, seja no altar, seja aí onde você está. A sua missão é falar a respeito do amor de Deus. A sua missão é levar o amor de Deus para aquele que está aflito, para aquele que está perdido, para aquele que ainda não ouviu falar, até porque Jesus só vai voltar o quê? Quando o último ouvir. Então, existem crises que acontecem na nossa vida, existem crises que acontecem dentro da igreja que se tornam grandes oportunidades para que a gente faça a obra do Senhor. Começa a olhar as crises de maneira diferente. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, quem pode me ajudar a resolver isso? A quem que eu devo procurar? Primeiro, vai ser sempre Deus, tá? Já vou te dar essa palhinha. Primeiro é sempre Ele. E se for necessário alguém aqui na terra, Ele vai te direcionar quem? Porque quando a gente está ligadinho com o céu, Ele vai falar e de forma audível a gente vai saber. Bom, eu tenho que procurar fulano para poder conversar, porque nem tudo a gente consegue resolver sozinho. A gente vai precisar da ajuda de alguém. Então, começa a olhar a crise dessa forma. Senhor, por que isso está acontecendo? Né? Eu não estou sabendo lidar com isso, mas como que eu posso fazer? A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá em abundância. Pede ao Senhor. Confia no Senhor. O que eu pedi a Deus o tempo todo, enquanto eu estava estudando isso, e continuo a pedir, é essa convicção que Estevão tinha na vida dele. Que convicção poderosa. A vida dele foi a crise que aconteceu, a morte dele, para que o evangelho fosse levado adiante. E ele não titubeou. Ele não teve medo. Ele não pensou duas vezes. Ele não se defendeu. Aí eu falei, meu Deus, que tipo de cristã eu sou? Eu falei, hoje eu sei que eu não estou no patamar dele. Mas eu tenho o objetivo de ser como Jesus. E se eu sou como Jesus, eu vou ser um pouquinho parecida com Estevão também. E quando a gente fala de fazer discípulos de Jesus, é justamente isso, é agir como Jesus agiria, com ousadia, sem medo, com temor e tremor das mãos do Senhor, confiando e obedecendo. E a crise que vier sobre a sua vida, ela vai virar uma grande oportunidade. Você vai glorificar o nome do Senhor, você vai levar o nome do Senhor, e você vai ser testemunha dele aqui na terra. Você crê nisso? Eu também creio. Essa é a minha palavra para vocês. A palavra do Senhor para a vida de vocês, tá? Que Deus possa estar abençoando vocês, que essa palavra possa enraizar no coração de vocês, que ela possa frutificar. E uma coisa importante, antes de eu encerrar. A responsabilidade do crescimento da igreja é minha e tua. Hoje a gente tem pouco mais de 500 membros na Betânia. Se a gente vier para o culto de domingo à noite e todos falarem bem assim, eu tenho responsabilidade e eu preciso trazer a gente vai ter 1000 pessoas aqui dentro em um domingo. Vocês pararam para pensar que a propagação do evangelho, ela só é difícil porque nem todos tomaram posse da missão? Porque se todo mundo sair de casa falando, hoje eu vou ganhar uma vida para Jesus. Hoje o Espírito Santo vai ser meu guia para poder me direcionar para uma vida que está sedenta do Senhor. E eu vou trazer essa vida para a casa do Senhor, para ela ser curada, para ela ser tratada, para ela ser restaurada e ela ser mais uma testemunha de Cristo. Eu tenho falado isso com a juventude. Você não pode aceitar vir para o GC sozinho, sem trazer um não crente com você. Sem trazer alguém que está afastado com você, alguém que está ferido, machucado, precisando das mãos do Senhor sobre a vida dele. E a gente, como cristão, a gente precisa ser um eterno inconformado, de olhar para o lado e saber quem está precisando de Jesus. Quem não conhece Jesus? O que eu posso fazer? Senhor, me dá a direção, me mostra. Eu não vou para a igreja sozinho. Eu não vou para o GC sozinho, eu preciso levar alguém comigo. Alguém precisa ouvir do teu amor, alguém precisa te conhecer. E a tua palavra diz que o Senhor não vai voltar antes que o último ouça a teu respeito e tenha a oportunidade de se decidir por caminhar com Jesus. Então, a responsabilidade para Jesus voltar está nas nossas mãos. Quanto mais rápido a gente cumprir a missão, mais rápido ele volta. Amém? Amém. Pastor?